bem, estamos aqui com o Gustavo Brito, meu amigo, saudades de você, muito bom te ver aqui com a gente. Queria agradecer em nome do SET e do SET Experience a sua ilustríssima participação aqui no Full Connect, onde a gente está trazendo para a nossa audiência os temas relacionados a IoT e a visão de futuro do IoT, da hiperconectividade, né? Bom, o Gustavo Brito, para quem não o conhece, eu vou deixar de se apresentar formalmente, mas ele é sócio-diretor da IHM Stefanini, uma empresa que nasceu como IHM, depois passou por um processo de merging acquisition com a Stefanini, né, Gustavo? E que tem o seu berço no contexto de indústria 4.0, né? Uma empresa voltada para a tecnologia de indústria 4.0 e a aplicação prática do IoT dentro de um contexto que o mercado, talvez mais fora do contexto de tecnologia, não conhece muito bem, que é o Industrial IoT, né? IoT industrial. Então, dado essa visão que vocês têm dentro do tema, né? E a gente está tratando hoje, o tema principal do evento é Smart Cities. Eu acabei de ter uma conversa com mais 4 executivos aqui sobre cidades inteligentes e a gente falou muito a respeito das mega cidades que estão surgindo ao redor do mundo, né? Em 2014 a gente tinha cerca de 14 grandes cidades e a previsão para 2030 é de 43 megacidades ao redor do mundo. Então, sem sombra de dúvida, a partir do momento que as cidades começam a crescer muito, elas também começam a incorporar cidades vizinhas, cidades menores, e isso vai virando uma mega cidade. E a gente percebe que no contexto aqui do Brasil, em outros países é um cenário um pouco diferente, mas aqui no Brasil, as indústrias estão instaladas nessas proximidades com as grandes cidades, né? A grande maioria não fica dentro dos centros urbanos, mas elas estão ali nas cidades vizinhas que, dentro do contexto de cidades inteligentes que a gente está olhando, é uma extensão da cidade inteligente e o impacto das cidades inteligentes dentro do contexto de indústria também é extremamente importante e rico, tem uma série de coisas. Você, muito melhor do que eu, vai poder trazer essa perspectiva para poder explicar o uso do IoT no desenvolvimento da indústria e das cidades inteligentes. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Full Connect. Eu vou passar a palavra para você e, na sequência, você conduz a sua apresentação. Muito obrigado pela sua participação, Gustavo. Obrigado, Kojo. Mais uma vez, é um prazer revê-lo. Um grande amigo, onde sempre tenho ótimas oportunidades de trocar ideias muito ricas, né? As interações sempre muito positivas. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de falar um pouco do contexto macroeconômico que a gente vive, né, fortemente nesses últimos 5 anos. Passamos aí no meio desses 5 anos, estamos passando por um período de muita indefinição, né, um período de muita volatilidade, os hábitos de consumo mudando com muita rapidez, com muita frequência e, claro, o consumidor cada vez mais perto da linha de produção, né? O que é isso? Então, hoje a gente vive o que a gente chama de integração horizontal da cadeia de valor, né? Onde a indústria ela precisa responder cada vez com mais qualidade às necessidades de consumo. Então, realmente, é inevitável que a gente não fale de indústria 4.0 ou de quarta revolução industrial na medida que a gente fala de cidades conectadas. Eu vou trazer aqui alguns poucos slides para tentar materializar um pouco de todo esse cenário, todo esse contexto macroeconômico que a gente vive. Tá bom? Maravilha, Gustavo. O palco é seu, siga aí, ou melhor, a tela é sua, né? Dentro do ambiente digital. Nos vemos mais tarde. Então, tentando trazer alguns números, alguns dados e algumas informações sobre o cenário de quarta revolução industrial que a gente vive atualmente, eu queria dar um passo para trás
e tentar resgatar alguns marcos, alguns eventos importantes ao longo da nossa história. E aí não tem como falar de quarta revolução industrial se a gente não falar da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial. Mas eu não quero aqui trazer contextos históricos. Eu quero apenas transmitir um conceito de evolução da indústria ao longo de todas essas revoluções. E, principalmente, trazer ou corrigir, na verdade, um entendimento errôneo de que a quarta revolução industrial é uma revolução tecnológica. Se a gente digitar nos sites de pesquisa quarta revolução industrial, indústria 4.0, a gente vai acabar caindo ali em 9, 8, 10 pilares tecnológicos que representam esse movimento de indústria 4.0, mas esse entendimento ele foi errôneo desde o princípio. Na verdade, a gente não vive uma revolução tecnológica. Quando esse movimento ele foi protocolado na Feira de Hannover pela Angela Merkel em 2012, a Alemanha ali conduzindo, liderando o início desse movimento, não tinha uma intenção de criar uma revolução tecnológica, ou seja, de levar tecnologia para os processos produtivos pela tecnologia. Na verdade, o grande objetivo nessa época, e que ele se estende até hoje, era de criar indústrias cada vez mais competitivas. Esse é o principal objetivo, o principal alvo das indústrias que hoje já estão mergulhadas dentro desse conceito de indústria 4.0. Competitividade. E quando a gente fala de competitividade dentro da indústria, a gente pode separar o modelo de negócio industrial em 3 grandes grupos. A gente pode falar de front office, né? Então todas as iniciativas voltadas para marketing, vendas, enfim, interação com o mercado. A gente pode falar de back office, ou seja, iniciativas relacionadas à supply chain, à relação com fornecedores, mas principalmente, né, e talvez a parte ou a unidade de negócio mais importante dentro de um modelo de negócio industrial, que é middle office, né, que é onde a matéria-prima realmente vira produto. E, através de uma melhoria nos níveis de excelência operacional do middle office, ou seja, onde a matéria-prima vira produto, da forma mais eficiente possível, é o principal drive para que as indústrias atinjam seu objetivo de aumentar seu nível de competitividade. Então, esse é o primeiro grande conceito que eu queria trazer para vocês, de desmistificar, de corrigir esse entendimento errôneo inicial que a gente teve quando a gente sempre fala de indústria 4.0, que a gente não vive uma revolução tecnológica. A gente vive uma revolução de modelo de negócio, onde a indústria ela precisa aumentar os seus níveis de competitividade. Falo muito disso, insisto muito nisso, mas eu acredito que esse entendimento, esse hype tecnológico que a comunidade viveu, as indústrias de uma forma viveram, ele já passou ou ele tem passado. E dentro, então, desse pós-hype, né, após esse hype tecnológico que as indústrias viveram nos últimos anos, tem um conceito também que é muito importante a gente alinhar e esclarecer. É quando a gente fala de transformação digital, né, e existem ali alguns conceitos também, algumas interpretações errôneas, ao meu ver, quando a gente fala de digitization, digitalization e de digital transformation. Então, eu lembro que teve até algumas brincadeiras no WhatsApp falando que o que acelerou a transformação digital dentro das corporações, a pandemia foi um dos principais provocadores de transformação digital dentro das organizações. Essa resposta é correta? Depende. Na verdade, fazer reunião online, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, isso não é uma transformação digital. Na verdade, a gente está digitalizando um momento, uma operação, as reuniões remotas, o fato das empresas trabalharem em home office ou
ou criarem meios digitais, canais digitais para se relacionarem, não quer dizer que elas estão passando por um processo de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de mudança de modelo de negócio. A gente está falando em monetizar as organizações através de novas ofertas, novos produtos, através de novas formas de produzir ou melhorando processos de tomada de decisão operacional quando a gente fala de indústria. Então, esse conceito de etapas de evolução que passa pelo digitization, chega no segundo nível de digitalization, e aí sim atingir o mais alto nível desse processo, dessa jornada, que é através de uma mudança de modelo de negócio, é que a gente pode realmente considerar uma transformação digital daquela operação, daquele negócio ou daquela indústria. E aí, voltando então para o middle office, como eu falei, para que a gente produza, para que a indústria produza cada vez melhor, com o seu mais alto nível de excelência operacional. E a gente vai falar, quando a gente fala de excelência operacional, a gente fala de confiabilidade operacional, a gente fala de flexibilidade operacional e a gente fala de eficiência operacional. Então, esses são os 3 principais pilares que definem um nível de excelência operacional. A gente tem que necessariamente falar das decisões operacionais. A gente precisa, as indústrias, elas precisam, e algumas já vivem essa jornada e já estão no nível de maturidade um pouco melhor do que as outras, mas a gente precisa de percorrer esse caminho de aumentar e de melhorar o que a gente chama de maturidade data-driven. Né? Então, o que é isso? Se eu saio do nível descritivo, onde eu tomo decisões baseadas em relatórios, eu passo para o nível analítico, onde eu tenho tendências, dashboards nos trazendo insights para tomar decisão. Se eu começo a automatizar, se eu consigo entender que algumas regras elas são repetitivas e que fazem sentido automatizá-las. Se eu chego aí, então, nessa evolução da maturidade analítica, chego até no nível preditivo, ou seja, eu começo a ter algoritmos me trazendo informações de forma preditiva, eu consigo, de forma preditiva, entender se algum evento inesperado, por exemplo, vai acontecer dentro de uma operação industrial, ou eu consigo saber se um produto, por exemplo, ele vai ser produzido num nível de qualidade que não nos interessa. Ou seja, se eu começo a ter predição me ajudando a tomar decisões operacionais, obviamente eu estou tomando as melhores decisões operacionais e, consequentemente, eu estou atacando os meus indicadores, os meus KPIs de negócios relacionados àquele middle office, relacionado à operação de um modelo de negócio industrial. E se eu chego, então, no mais alto nível de maturidade analítica, que é um nível prescritivo para tomar decisão, ou seja, eu não só tenho predição de insights, de informações de algo ou de eventos que vão acontecer, como de forma automática eu seto parâmetros do processo produtivo, por exemplo, para evitar que aquele evento inesperado não aconteça, para evitar que uma batelada de produção aconteça, ela ocorra num nível de qualidade que não me interessa. Então, enfim, é essa jornada que eu acredito que vai fazer, percorrendo essa jornada e atingindo os seus mais altos níveis de maturidade analítica, que eu acredito que as indústrias, as operações industriais, elas vão atingir o principal objetivo da 4ª Revolução Industrial, que, mais uma vez, é aumentar os seus níveis de competitividade, através de um nível de excelência operacional cada vez mais alto. Se a gente pensar que a indústria até aqui, mesmo após a 3ª Revolução Industrial, onde a gente teve um aporte de tecnologia no processo produtivo, mas de tecnologia de automatização, a indústria ainda tem uma cultura de um processo de tomada de decisão baseado em viés. Esse é o grande desafio que a gente vive. Como transformar essa cultura de instituições que têm processo de tomada operacional baseado em viés, em feeling, em experiência, que de geração por geração foi treinando as pessoas que chegam ali dentro da organização a tomarem decisão baseada nas experiências de quem já estava na organização, das pessoas mais velhas da organização. Se acontecer isso, faça isso. Se essa variável do processo atingir esse nível, você faça isso. Enfim, se a gente consegue mudar essa cultura de tomar decisão baseada em viés por uma cultura de tomar decisão realmente data-driven, baseada em dados, a gente vai atingir o que eu acabei falando, um nível mais alto de maturidade analítica e, consequentemente, a gente melhora os nossos indicadores de negócio. Só que para que a gente faça isso, para que a gente realmente consiga chegar em modelos data-driven que realmente impacte significativamente os indicadores de negócio, o primeiro passo é o quê? Identificar os nossos gaps de dados. Quais dados hoje não nos permitem criar uma cultura de tomada de decisão baseada em dados? Aí sim,
a gente vai buscar as tecnologias emergentes, cada vez mais acessíveis, para nos ajudar apenas, por enquanto, nesse primeiro nível, que é de suprir os gaps de dados dentro de um processo produtivo. A tecnologia, ela é importantíssima, sim. Eu vivo tecnologia no meu dia a dia, no meu DNA, no DNA da minha empresa. Mas é importante, mais uma vez, entender que a gente precisa de usar a tecnologia, as tecnologias, mais uma vez, cada vez mais acessíveis, cada vez mais disponíveis, mas como meio e não como um fim. E se a gente tem, então, esses casos, por exemplo, reais, onde a gente aplicou IoTs ou Industrial IoTs em processos produtivos, num primeiro momento, para suprir os nossos gaps de dados, aí, num próximo momento, numa próxima etapa, a gente vai conseguir explorar esses dados de uma forma mais assertiva. Então, esses casos que a gente vê, onde a gente consegue trazer sensoriamento, IoTs ou Industrial IoTs, em diversos padrões de conectividade, como o UWB, Ultra Wideband, Bluetooth de baixa intensidade, LoRa, Zigbee, enfim. Hoje existe uma evolução muito boa, muito grande, quando a gente fala de conectividade, e a capacidade de integrar sensoriamento, integrar esses dispositivos lá na ponta para dentro das nossas tecnologias operacionais, enfim, e através, então, desses aportes tecnológicos lá embaixo, na base da pirâmide, que a gente conseguiu, que a gente consegue, que a gente vai continuar conseguindo, a suprir, então, esses gaps de dados. Só que não adianta eu trazer, a gente viu um caso de um drone ali, por exemplo, autônomo, onde eu tenho um IoT embarcado no drone para fazer um digital twin, que a gente chama, né, reconstruir um ambiente físico num ambiente digital, mas não adianta nada eu não usar essa nuvem de pontos, por exemplo, desse drone, dessa tradução, dessa transcrição desse ambiente físico para um ambiente virtual, se eu não explorar esses dados que o drone nos trouxe. Então, aí sim, eu começo a preocupar em desenvolver os meus modelos data-driven, porque eu já aportei, eu já apliquei tecnologias emergentes ou não na base do processo produtivo, através desse aporte tecnológico. Eu supri os meus gaps de dados, estruturei os meus dados no que a gente chama de data lake, né? Ou seja, uma base de dados única, onde aí sim eu tenho uma infraestrutura de dados que me propicie a desenvolver os meus modelos. E a partir do momento que eu desenvolvo os meus modelos, eu começo a ter algoritmos nos ajudando a realmente tomar decisão. Então, eu tenho algoritmos trazendo insights, trazendo de forma preditiva informações que vão acontecer dentro do meu processo produtivo, e aí sim eu vou evitar com que, mais uma vez, aquele evento, por exemplo, inesperado aconteça. Ou eu vou, quem sabe, chegar num nível mais alto de maturidade analítica através de um algoritmo que ele tem uma informação preditiva e, de forma automática, ele seta dados do processo, ele seta parâmetros de máquinas, por exemplo, e faça com que a minha operação, a minha produção, ela seja a mais eficiente possível. Ele faça com que a minha operação seja mais flexível possível, ou faça com que a minha operação ela seja mais confiável possível. Mais uma vez, confiabilidade, eficiência operacional, flexibilidade operacional, eu elevo o meu nível de excelência operacional e atinjo o melhor nível de competitividade, que é o que nos interessa. Tem vários casos hoje dentro da indústria brasileira que a gente, junto com os nossos clientes, a gente conseguiu já percorrer parte dessa jornada, parte desse caminho, seja com detecções de vazamento, ou seja com predição de necessidade de calibração de instrumento, seja com plantas autônomas, seja com manutenção preditiva, seja com predição de trincas, enfim, predição de alvura, né? Ou seja, o quanto é branco, uma batelada de produção de celulose, por exemplo. Então, existem vários já casos, eu trouxe alguns aqui, reais, onde a gente participou, como eu falei, dentro da indústria brasileira, onde a indústria ela já consegue percorrer, então, aquele nível de maturidade analítica. Lembrando, então, que todo esse conceito, ele vem para que a gente faça um middle office cada vez mais eficiente e que, para que a gente cada vez mais eficiente, a gente consiga conectar na cadeia de valor de forma horizontal ao nosso cliente, dentro das nossas cidades, cada vez mais inteligente também,
e com isso a gente consiga reagir, a indústria consiga reagir de uma forma mais rápida, mais responsiva às mudanças e necessidades de consumo. Aí vocês podem pensar, então é só isso? Então basta eu criar um modelo ou uma metodologia onde eu faço uma análise dos gaps de dados, estruturo eles dentro de um data lake ou de uma base de dados única, desenvolvo os meus algoritmos por cima e aí eu estou conseguindo atingir os meus indicadores de negócio? É isso? É só isso? Não. É uma pesquisa do MIT de 2019, em colaboração com, no final de 2019, em colaboração com o BCG, eles identificaram que 7 a cada 10 iniciativas de aportes de tecnologia em ambientes produtivos falharam. E o Gartner, nessa mesma época, tentou entender, mas por que tanta falha? Por que só 30% as iniciativas conseguem melhorar os meus indicadores de negócio? E a resposta que a gente teve com esse relatório do Gartner foi de que os líderes empresariais eles estavam perdendo as oportunidades de direcionar os seus times para o principal objetivo, que é como criar mudança, como trazer abordagens que realmente propiciem e facilitem a mudança. Porque os executivos eles estavam direcionando os seus times a estudarem tecnologia. Então, Big Data, estratégias de IoT, digitalização eram e foram os principais direcionamentos dos líderes digitais para os seus times, ao invés de se preocuparem em como realmente realizarem as mudanças. Mais uma vez, a tecnologia está cada vez mais disponível, acessíveis, a gente tem facilidade em implementar, sim, mas a gente precisa de entender que a quarta evolução industrial, o movimento de transformação digital, ele não é um movimento tecnológico. A gente precisa de colocar as pessoas no centro. E aí, através de abordagens onde a gente coloca as pessoas no centro, onde a gente estimula o pensamento coletivo, criativo, onde a gente, através de iniciativas incrementais, evolutivas, sim, trazendo tecnologia, experimentando, e aí medindo os resultados daquele ciclo de implantação, com mais uma vez as pessoas no centro, é o caminho que a gente usou, que a gente usa e que a gente tem conseguido ajudar a indústria de uma forma geral, caminhar, a percorrer a sua jornada de maturidade analítica, a conseguir passar por aquele processo de transformação cultural, onde as decisões operacionais elas eram baseadas em viés, em experiência, e que a gente consegue enxergar as indústrias realmente começando a tomar a decisão baseada em dados. Vou trazer aqui um exemplo de uma jornada onde a gente percorreu junto com o cliente. Desse ano aí, talvez a gente vá abrir mais, principalmente pensando na mina, porque ela é o nosso braço. Dados vai trazer para a gente. São receitas de trabalho dessa unidade da desfosforação que estão direto. O recurso mineral sendo uma melhoria da solução atual. No global, diante da justificativa de focar. E não só com análise química, mas também com dados de tipologia, litotipos. Ele utiliza dados reconciliados. Faz a simplificação de dados. Ele fala assim, olha, cara, eu sei como é que eu vou entregar essa pilha aí. Eu tenho um mapeamento geológico em mãos, faço uso de um processo chamado cubagem. Depois a gente pode entender melhor um pouco disso daí. Prover condições a gente quer dizer informação e conhecimento. Você vai alterar de forma cada vez mais. Você define, em algum momento, você define qual tipo de amostragem que você vai fazer?
Excel, eu vou levar para ele uma planilha dinâmica para ele mexer. Isso me dá uma planilha. O que dirá dinâmica? Então, pessoas no centro, abordagem que estimula o pensamento criativo coletivo, tecnologia sendo usado como meio, não como fim, e, claro, sempre orientado a algum indicador de negócio. Os números relacionados à eficiência, flexibilidade e confiabilidade operacional, eles precisam melhorar para que a gente melhore o nosso nível de competitividade industrial. E aí, se a gente já vivia nessa época, antes da pandemia, um mundo VUCA, né, extremamente volátil, incerto, complexo, ambíguo, onde os hábitos de consumo eles já definiam os ritmos de produção através da integração de toda a cadeia de valor e definiam, inclusive, características e qualidades necessárias para cada produto que é lançado ou produzido dentro de uma operação industrial. Com a pandemia, a gente passou a viver o que eu brinco de VUCA ao cubo. Hoje a BANI, né? Então até o acrônimo ele é volátil. A gente vive já uma transição de VUCA BANI. Mas, e aí, claro, né, é cada vez mais importante, então, a gente ter estrutura organizacional e operacional cada vez mais responsiva, e para isso a gente precisa de estar no nível de maturidade analítica cada vez mais alto, tomando decisões realmente baseadas em dados. E essa retomada que a economia nos traz, numa fase pós-pandêmica, ela também vem com um reflexo e uma consequência que eu entendo que seja muito positiva, causado pelo isolamento social que a gente viveu. E essa característica que passa a ser cada vez mais comum dentro das instituições, dentro das organizações e entre elas, em toda a cadeia de valor, é um mais alto nível de confiança que a gente aprendeu a ter e que a gente aprendeu a viver nesse período de pandemia. As empresas precisaram confiar nas pessoas com home office, e as empresas, entre as empresas, elas também precisaram confiar umas nas outras, a partir do momento que a gente teve que aprender a trabalhar distantes uns dos outros. E eu acho que essa confiança no lado humano, e que a gente mostrou que as operações, os resultados, eles se mantiveram bons, em alguns casos eles até evoluíram, para mim, esse nível de confiança entre as pessoas e entre as organizações e entre as instituições, ela vai nos fazer a viver um cenário cada vez melhor, né? Então, confiança em todos os níveis, dentro das organizações e nas relações fora da organização. As empresas, elas aprenderam com a pandemia e elas, obviamente, vão manter esse nível de confiança, e elas aprenderam que elas precisaram rever os seus protocolos de interação. E o Conway, interessante, que em 1967, Conway, para quem já ouviu falar da lei de Conway, ele já trazia esse conceito de que existe uma necessidade de que as interações entre pessoas e organizações elas sejam cada vez mais ricas, com mais qualidade, os protocolos de interação e o nível de confiança nas relações e interações entre as pessoas, eles impactam diretamente no desempenho, no resultado dos negócios. E o que a pandemia, mais uma vez, nos ensinou é de que a gente, como pessoa, nos relacionando com os nossos times e nos relacionando com as instituições de toda a cadeia de valor, as indústrias, elas se relacionando com seus fornecedores num nível de confiança cada vez mais alto, a gente começou a atingir atingir mais altos níveis de resultado, consequentemente melhorando nossa competitividade, consequentemente atingindo o principal objetivo da quarta revolução industrial, que sempre foi, mais uma vez, aumento de competitividade. É esse o cenário
que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês, considerando o que a gente tem vivido aí com os nossos parceiros, nossos clientes, as nossas pessoas, dentro de toda a comunidade industrial. A gente não poderia desperdiçar essa crise, né? A antifragilidade é um conceito que a gente praticou, exercitou muito e que a gente, não tem dúvidas, a gente como pessoas, como instituições, como indústria, a gente está saindo cada vez melhor. Obrigado. Sensacional, Gustavo Brito. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria fazer uma referência, Gustavo. Acho que você acabou descendo bastante no contexto da indústria, realmente, né? Indústria 4.0. E eu queria voltar um pouquinho para o tema principal, que é a questão das cidades inteligentes, né? Eu pude observar ali durante a sua apresentação alguns vídeos onde você passa ali por questão de caminhões, né, a questão de logística, a questão de transporte, etc. E a gente sabe da importância, aí, por exemplo, das câmeras inteligentes, do uso de telemetria nesses modelos de transporte. Eu sei que a IHM tem iniciativas com portos, aí, com automação de portos. Sei que a IHM tem a responsabilidade de transferir o conhecimento de tecnologia do governo francês para o governo brasileiro na questão do submarino nuclear. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa questão de como transita. Você falou muito sobre a questão de experiência do cliente, né? A gente percebe cada vez mais que hoje você faz a compra de um produto e você consegue mapear esse produto, onde ele está, em que momento ele está, se saiu da indústria, se está num processo de transporte, se já está no centro de distribuição. A gente sabe que a IHM é especializada aí na questão de automação de centro de distribuição também. Então, tem uma série de questões que elas se interligam e se conectam com essa visão das cidades inteligentes. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa conexão, saindo, né, puramente da visão ali de dados, do processo de automação, robotização da indústria e entrando um pouco nessa questão da experiência e da inteligência logística do momento que um produto sai, por exemplo, do seu centro de produção até chegar nas mãos do consumidor. Perfeito, Cojo. Sempre o consumidor é quem vai ditar o ritmo e a velocidade das mudanças e das respostas que as organizações elas precisam de dar em função dos hábitos de consumo. Então, não tenha dúvida de quando a gente pensa em cadeia de valor ou integralização horizontal da cadeia de valor, não basta eu só, entre aspas, ter um mais alto nível de eficiência operacional. Eu preciso de fazer com que esse produto ele chegue na mão do meu consumidor e que crie para o meu consumidor, né, a melhor experiência possível. E isso, ele, claro, mais uma vez, ele só é possível só é possível que a gente melhore ou evolua essa experiência de consumo a partir do momento que eu tenho aportes tecnológicos ali, sensoriamentos, IoTs, dentro de toda a jornada de produção até a entrega na porta do meu cliente. Agora, é também fundamental e importante, né, como eu acabei destacando aqui na apresentação, é que para que essas iniciativas elas realmente sejam eficazes, essas iniciativas de criar melhores experiências para os nossos clientes elas sejam eficazes, é importante ter metodologia para isso. E aí é importante a gente não só pensar na tecnologia como principal ponto de esforço ou de investimento dentro das iniciativas. É preciso a gente ter abordagens que tragam pessoas para o centro e que estimulam todo o pensamento criativo coletivo, para que aí sim a gente pense e desenvolvam soluções, jornadas e soluções tecnológicas, sim, mas de uma forma mais eficaz, né? Para que a gente não caia naquela estatística dos 70% que falham, né? Para que a gente atinja essa estatística de 30% que acertam, que criaram iniciativas que realmente entreguem valor para o negócio, é importante a gente ter metodologias pensando sempre e colocando as pessoas no centro e pensando sempre numa melhor experiência para os nossos clientes. Então, não tenho dúvida de que dentro das cidades inteligentes, essa integração indústria logística e, claro,
com o consumidor sempre na frente, sempre em cima, ele é fundamental. Muito bem. Isso é muito interessante de trazer para a mesa, porque a gente desmistifica um pouco o contexto da tecnologia e a gente traz muito da perspectiva humana, que é o que está por trás, na verdade, de toda a relação de indústria 4.0, né? Você falou muito sobre cultura, mudança de mindset, uma série de coisas interessantes que você trouxe na sua apresentação e na sua fala. E aí eu queria só fazer uma ilustração aqui. Por exemplo, a Alemanha é um dos países mais avançados hoje no contexto de indústria 4.0, no contexto de transporte inteligente, de robotização da indústria, né? E aí existe um medo da massa de profissionais que estão olhando para esse contexto de automação e falam, puta, mas isso vai acabar com o mercado, né? Porque está automatizando tudo, as máquinas fazem tudo. Quando a gente entra num contexto de inteligência artificial, isso avança mais ainda, né? E existe essa preocupação realmente das pessoas, né? Como é que você vê essa questão da automatização versus essa cultura, essa mudança de pensamento, essa mudança de estudo, para a gente poder trazer o ser humano como um ser realmente inteligente e alocar esses recursos de maneira mais inteligente? Acho que isso passa também pelo contexto de educação de cidades inteligentes. Queria que você comentasse um pouquinho de como as empresas estão enfrentando esse obstáculo e como vocês estão enxergando essa visão. Cojo, eu vou responder a sua pergunta até pelo final dela, começando pelo final dela. Então, como resgatar ou como explorar melhor a inteligência das pessoas. Então, eu acho que a gente vive um momento único realmente na história, porque a gente tem a oportunidade de resgatar a essência do ser humano. Eu vou explicar por quê. Desde o Fordismo, né, da principal revolução industrial lá atrás, onde a gente automatizou e a gente maquinizou ali, todo o nível de produção, a gente passou a viver dentro da sociedade um conceito que a gente fala, que a gente conhece como instituições de eficiência escalável. O que é isso? Quanto mais eficiente eu for dentro de uma etapa, de um processo, eu sou mais valorizado. Só que o que aconteceu? A gente levou esse nível de eficiência escalável para o âmbito geral da sociedade, nas escolas, dentro das empresas, não só empresas industriais, mas para eu ser eficiente, eu preciso de pegar uma informação, processar ela e passar ele para frente. Então, a partir do momento que quanto mais rápido eu conseguir pegar essa informação, processá-la e passar para frente, eu estou sendo mais eficiente. A partir do momento que esse conceito ele se generalizou e faz com que as nossas escolas, por exemplo, ano após ano, à medida que eu vou buscando uma informação, vou fazendo as provas, vou passando de ano para o próximo ano, ou numa universidade, onde, por exemplo, se eu consigo antecipar algumas matérias, eu estou reduzindo o meu tempo dentro da minha graduação, eu estou sendo mais eficiente. A partir do momento que a gente entendeu que é esse o caminho, a gente perdeu uma essência do ser humano, que é de valorizar curiosidade, criatividade e imaginação. Por quê? Porque quanto mais eu não posso errar, para que eu seja mais eficiente, eu não posso errar. Porque se eu, dentro de um processo, se eu não falho numa prova e não passo de ano, por exemplo, eu estou falhando, eu não estou sendo eficiente. Se dentro de uma instituição, de uma organização, eu demoro para fazer com que aquela output do meu processo, para que eu passe ele para frente, eu não estou sendo eficiente. O que acontece? A gente ensinou as pessoas a não falhar. As pessoas não podem errar. Porque se elas errarem, mais uma vez, elas não estão sendo eficientes. E aí, por que a gente perdeu curiosidade, criatividade e imaginação? Porque a falha é o primeiro ponto do aprendizado. Então, se eu consigo criar, se eu consigo ter uma cultura de aprendizagem escalável, enfrentando todo esse conceito que a gente viveu até hoje, de eficiência escalável, eu estou criando organizações, estou criando instituições cada vez mais inteligentes, mais responsivas, mais flexíveis, e estou valorizando os três principais, ou uma das três principais características do ser humano, que é poder criar, é poder ser curioso, é poder ser criativo, que, mais uma vez, foi engolido pelas nossas instituições.
E aí, e esse é um momento que essa reflexão ela vem à tona, porque as operações que são repetitivas, os trabalhos que são repetitivos, eles realmente vão ser substituídos pela tecnologia. A tecnologia, ela consegue fazer essa eficiência de uma forma mais escalável. Pegar uma informação daqui, processar e passar ela para frente, a tecnologia ela vai realmente substituir essas atividades. Mas atividades que envolvam curiosidade, criatividade e imaginação, a tecnologia nunca vai substituir. E aí sim, é uma excelente oportunidade para a sociedade, para o ser humano, de uma forma geral, a evoluir, seguindo realmente a sua essência. Muito legal essa visão, Gustavo, porque assim, eu procuro sempre nas discussões tentar trazer um pouco da visão de futuro, né? O que significa automação, o que significa o uso inteligente do ser humano, né? E você conseguiu brilhantemente traduzir um pouco desse movimento, né? Automatiza o que deve ser automatizado e deixa a criatividade e o desenvolvimento de soluções futuras, porque existem formas de fazer as coisas diferentes e que, consequentemente, vão ser formas mais eficientes do que aquilo que as máquinas podem fazer hoje. Então, é muito interessante essa visão que você trouxe. E aí eu queria aproveitar aqui nosso último diálogo, e já falando em futuro, queria parabenizar a Stefanini, acabou de ser nomeada pela Época Negócios como uma das instituições mais inovadoras da década, ou a mais inovadora da década, né? Um orgulho muito grande ouvir sobre a Stefanini. E eu queria aproveitar esse gancho aqui e ouvir da organização, né? Por que eu estou falando da Stefanini? Porque a IHM é uma organização que faz parte do Grupo Stefanini hoje, então, consequentemente, você é um porta-voz da Stefanini. Então, queria ouvir a tua visão de futuro, já que estamos falando com a organização nomeada como a mais inovadora da década. Como é que você enxerga o futuro da indústria 4.0 ou da indústria 5.0, como você quiser chamar? Legal, Cunjo. Obrigado aí pelo reconhecimento. E, enfim, eu acho que ele representa talvez mais ações, né, do que realmente teorias que a gente realmente vive dentro de casa. A gente consegue talvez demonstrar através de casos algumas iniciativas e talvez por isso a gente acabou sendo aí eleito, né, a empresa da década em visão de futuro. Eu enxergo o futuro, a gente vai sempre pensar em curto, médio e longo prazo, né, mas com toda essa volatilidade que a gente vive, e todas essas incertezas, eu não vou me arriscar a falar de médio e longo prazo, não. Eu prefiro falar de futuro de curto prazo. Hoje a gente vive uma evolução onde a gente vai conseguir ser cada vez mais produtivos como empresas, como instituições, como pessoas, e consequentemente a gente já vive, né, orientações e direcionamentos para entrega de valor, não só financeiro dentro das organizações. A gente realmente, através de todo o movimento ESG, né, a gente já vive ações concretas e reais voltadas para melhorar tudo que envolve meio ambiente, tudo que envolve as ações sociais, né, das comunidades e dentro das cidades e regiões que a gente convive, que a gente vive. E, no nosso caso, o Grupo Stefanini Brasil e Mundo, né? Enfim, eu acho que a gente também começa a ter uma preocupação interessante de todas as organizações em realmente levar valor mais significativo ou valor melhor possível, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seja com iniciativas sociais, como eu falei, que vão desde iniciativas inclusivas, de diversidade, qualidade de vida com tratamento de água, esgoto, enfim, como também iniciativas voltadas para uma preservação e cuidado ambiental, querendo ou não, impacta diretamente dentro da qualidade de vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente vive realmente uma nova era, onde com o aporte tecnológico
que a gente tem em mãos hoje, acessíveis e disponíveis, a gente vai conseguir fazer a vida das pessoas melhor. E todos, né, todas as organizações juntas, eu acho que, como eu acabei falando na apresentação no final, o protocolo de confiança entre as organizações, entre as pessoas, ele foi elevado, ele precisou ser elevado com a pandemia. E isso também cria relações melhores entre as instituições, entre as pessoas, entre as organizações. Então, eu não tenho dúvidas que a gente e os nossos filhos viverão momentos e um mundo, talvez, cada vez melhor. Sensacional, Gustavo. Além da sua apresentação, ser incrível, o aporte de conhecimento aí é sempre um grande prazer conversar com você. Cara, muito obrigado mais uma vez. Agradeço em nome do SET Experience e do Full Connect pela sua participação. Um grande abraço, meu amigo. Eu que agradeço. É um prazer aí sempre conviver e trocar com você, como eu disse no início. Sempre conversas bem produtivas, bem reflexivas, bem provocativas, né? E eu acho que é o que realmente nos move, né? São essas boas reflexões. Um abraço, prazer. Bom, muito obrigado, Gustavo Brito. Encerramos assim, então, mais uma edição do Full Connect sobre cidades inteligentes, Smart City. Gustavo trouxe uma visão completamente diferente aqui para a gente a respeito da indústria 4.0. Espero que todos tenham gostado muito e agradecemos a audiência e a participação do Gustavo em nome do SET Experience, do SET e do Full Connect. Muito obrigado a todos.